Tá gravando, gente. Na aula de hoje, a gente vai conversar com a parte que a gente chama de meta-heurísticas. E eu vou começar definindo o que são meta-heurísticas. E antes de definir, eu vou começar com uma observação de que existem várias definições um pouquinho diferentes do que são meta-heurísticas. Eu peguei aqui a definição que o Taub dá, naquele livro que é o livro que eu indico, é um livro que eu gosto bastante. Ele fala não só do projeto, mas da implementação das meta-heurísticas também. E como é que chama? As diferenças entre definição vêm até no nome. Né? Quando a gente traduz para português, tem gente que traduz direto do inglês, meta-heuristics, junto. E tem gente que quando traduz com hífen, né? Porque se você for pegar a heurística e falar de meta-heurística em português, né? As regras do português dizem que teria que ter um hífen lá. E de um jeito ou de outro, como eu gosto sempre de falar, o nome em si não é importante. O que é importante é os conceitos que estão por trás dos nomes. Então pode ser que você vai num livro diferente e você vai achar a grafia um pouco diferente ou a definição um pouco diferente. Mas a ideia é basicamente a mesma. Antes de começar a definir meta-heurística... O que foi que eu fiz? Antes de começar a definir meta-heurística, eu vou começar de novo só com os conceitos de algoritmo e de heurística, só para vocês lembrarem. Oh, gente. End of slide. É porque eu estava no último. Eu termino com o mesmo. Pronto. A gente viu lá na primeira aula, né, a diferença de um algoritmo para uma heurística, que a gente pode resumir basicamente é que um algoritmo resolve de forma exata um problema específico, e a palavra-chave aqui é específico. Tá? Um algoritmo, por definição, ele resolve um problema específico. Você tem um algoritmo para o problema de caminho mais curto, um algoritmo para o problema do caixeiro viajante e por aí vai. E é importante a gente entender que se o algoritmo não resolve aquele problema específico que se propõe a resolver, você não pode dizer por essa definição que ele é um algoritmo para aquele problema. Né? Se o algoritmo que você diz que é para o caminho mais curto, na hora que ele cospe um caminho que não é o mais curto, por definição ele não é um algoritmo para o problema do caminho mais curto. Tá claro até aqui? Beleza. Joia. Quando a gente quer falar de coisas mais gerais, tipo algoritmos gerais, em geral a literatura fala de paradigmas de projeto de algoritmos, tipo branch and bound, algoritmos gulosos. A gente fala que são paradigmas, porque eles não são algoritmos propriamente ditos, porque eles não resolvem um problema específico. A mesma coisa com heurística. Né? A definição que a gente deu, a gente pode resumir basicamente como uma heurística, ela computa uma solução aproximada para um problema específico. E a palavra, mais uma vez aqui importante, é específico. Quando a gente usa o termo heurística, quer dizer que a gente está falando de alguma coisa que resolve um problema específico. Não necessariamente um problema de otimização, mas como a gente viu no caso da gente aqui, a versão de localização do problema de otimização que a gente está interessado. Mas é um problema específico. Tá claro isso? Sim. E esse específico é importante porque o que diferencia o que a gente chama de uma meta-heurística para o que a gente chama de uma heurística é justamente o fato de que meta-heurísticas são coisas genéricas. São como paradigmas de projeto de heurísticas. Né? São como frameworks de como se implementar heurísticas. Tá? O Taub fala de metodologias que guiam o projeto de heurísticas. Isso é importante para a gente, porque quando a gente se
tá no dia a dia, a gente não encontra problemas que já existem, que já são resolvidos na maioria dos casos. A gente encontra problemas completamente novos. E problemas completamente novos exigem algoritmos ou heurísticas completamente novos para resolvê-los. E aí o que acontece é que é muito difícil a gente tirar um algoritmo novo do zero. Por isso que aqueles paradigmas são tão importantes para a gente, né? Branch-bound, programação dinâmica, algoritmos gulosos, porque eles não são uma receita de bolo de como construir um algoritmo para um problema, mas eles dão a ideia de como você pode pensar a solução do problema. A mesma coisa acontece com essas meta-heurísticas. E o nome meta a gente acrescenta justamente para mostrar, para indicar que alguma coisa como é que chama? Abstrata, né? Uma heurística abstrata é como se fosse uma heurística abstrata que resolveria qualquer problema, ou melhor dizendo, que pode ser instanciada para um problema específico. O termo instanciado tem o mesmo sentido de um framework de software. Você tem um negócio geral que você vai e preenche uma parte de um pedaço do código que faz com que aquela coisa geral possa servir para um caso específico. Tá claro isso? Diz. Um exemplo disso pode ser aquela abordagem de, por exemplo, escolher sempre os elementos de maior peso, ou de maior significância. Faz a ordenação dos elementos e depois escolhe os de maior significância. No caso da mochila, ou no caso da divisão dos itens. Depende. O que a gente observa na literatura é que as pessoas não costumam chamar aquilo de uma meta-heurística. Tá? Você pode chamar do que você quiser. Como eu falei, você não tem necessariamente um consenso da definição exata de meta-heurística. E é por isso que eu comecei falando disso. Você pode olhar para aqueles exemplos que eu dei 4 exemplos nesse semestre, e todos eles têm mais ou menos a mesma forma, né? Todos eles são compostos de algoritmos gulosos, têm basicamente o mesmo pseudocódigo, muda basicamente qual é a função gulosa que você utiliza. Mas, em geral, aquilo a gente não costuma chamar de meta-heurística. Por quê? Primeiro que porque aquelas técnicas elas só funcionam para um número muito pequeno de problemas, basicamente não muito pequenos de problemas. Como é que eu posso dizer? Eu posso dizer primeiro que a gente não considera, na literatura, você não vê ninguém chamando aquilo de meta-heurística, porque não é genérico o suficiente, tá? Porque você tem que inventar a tua função gulosa problema por problema. Que mais? A como decompor o problema, você decompõe de um jeito diferente para cada problema. E como combinar, né, a decisão que você tomou com o resultado da chamada recursiva. Também você combina problema por problema. Todas as decisões do projeto são decididas problema a problema, são específicas de cada problema que a gente resolve. E o que é comum é basicamente o paradigma de algoritmos gulosos, que não é um paradigma de projeto de heurísticas, é um paradigma de projeto de algoritmos, que a gente usou para resolver um problema de localização, que é o caso dos 4 exemplos que eu dei. Tá claro qual é a ideia? Por que a literatura não costuma chamar aquilo de meta-heurística? Não, acho que eu entendi sim, professor. Uma questão da capacidade de generalização. Isso. De criar a solução, entendeu? Uhum. E, de novo, isso não é escrito na pedra, nem no livro. Ou, na verdade, mas cada livro escreve de um jeito um pouquinho diferente. A ideia basicamente é a mesma. Tá? São como se fossem heurísticas que não resolvem um problema específico, então a gente não pode chamar elas de meta-heurística, de heurísticas, então a gente chama elas de meta-heurísticas. Uma coisa que caracteriza fortemente essas técnicas que a gente chama de meta-heurísticas é que elas são um caso particular de um paradigma mais abrangente que a gente chama de algoritmos de busca.
Algoritmos de busca são basicamente algoritmos que resolvem problemas que são difíceis no sentido de que não tem uma série de decisões que você toma que no fim leva à solução ótima do problema. Como é o caso do problema de caminho mais curto, de árvore geradora mínima, de ordenação. São problemas onde você faz uma computação, no final você chega com a solução exata desses problemas. Algoritmos de busca resolvem uma classe de problemas onde a gente não consegue fazer isso. Como a gente não consegue computar a solução do problema de uma forma tradicional, a gente faz basicamente uma amostragem do conjunto de soluções. A gente olha uma por uma, no final a gente vê, no caso de um problema de otimização, qual foi a melhor e entrega ela. E eu falei que meta-heurísticas são caso particular de algoritmos de busca porque você tem algoritmos exatos de busca, tipo branch and bound. Um algoritmo de branch and bound é um algoritmo de busca. Você sai decompondo um problema, cada subproblema você vai amostrando uma ou mais soluções em cada subproblema. O que caracteriza um branch and bound, que diferencia das meta-heurísticas, é que ele faz isso de uma forma bem estruturada e bem amarrada, no sentido de limitada, de tal forma que no fim você consegue provar que a melhor dentre aquele subconjunto que você amostrou é a solução ótima. A gente falou de um algoritmo de enumeração implícita, né? Você não precisa amostrar todas as soluções explicitamente, como um algoritmo de enumeração, de busca exaustiva, mas você consegue provar que aquelas que você amostrou necessariamente contêm a solução ótima. Uma meta-heurística, ao contrário, ela também amostra um subconjunto de soluções, mas a gente não garante que a melhor dentre aquelas que a gente amostrou é ótima. E por que que isso tem algum valor diante do que um branch and bound faz? Porque um branch and bound, como eu falei, ele consegue provar que a solução, que a melhor dentre aquelas que ele amostrou é ótima, porque ele faz a amostragem de um jeito bem amarrado e bem definido. O objetivo não é encontrar a solução ótima o mais rápido possível, ou uma solução de melhor custo o mais rápido possível. O objetivo é, em qualquer tempo, contanto que seja limitado por uma função exponencial do tamanho da entrada, ele eventualmente encontre a solução ótima. Então ele é um algoritmo muito bom para encontrar uma solução ótima em algum momento, mas não necessariamente para encontrar a solução ótima rápido. E as meta-heurísticas, ou as heurísticas que a gente implementa baseadas nessas meta-heurísticas, elas têm uma função diferente, basicamente, oposta não é a palavra certa, mas complementar. O objetivo de uma meta-heurística é não necessariamente encontrar a solução ótima, mas encontrar as melhores soluções possíveis dentre dado um recurso computacional limitado. Sendo esse recurso limitado memória, mas em geral é tempo. Você tem uma quantidade de tempo limitada. Na verdade, não é nem necessariamente tempo, né? Porque tempo depende da máquina que você tem. Mas você pode chamar de, tempo numa determinada máquina que você tem disponível para rodar aquela heurística. Tá claro essa complementaridade? Sim. Para mim tá assim, mas me parece que o branch and bound parece um pouco mais poderoso. Assim, não sei se poderoso é a palavra certa. Para achar a coisa exata, sim, né? Ele é melhor. Agora, a meta-heurística, ela é das melhores. Você pode só, repetir um pouco essa diferença? Você, com um algoritmo de branch and bound, você consegue achar a solução ótima, tá? Você consegue provar que ele dá a solução ótima, mas você não sabe quando. Ele pode dar a solução ótima em 1 hora, ou ele pode dar a solução ótima em 300.428 dias.
Tá claro até aqui? Entendi. Acho que agora eu peguei. Mas é mais do que isso. Ele pode achar uma solução que está 10% da solução ótima em 1 hora, ou ele pode não achar uma solução ótima, uma solução que esteja 10%, ou que seja menos de 20 vezes o valor da solução ótima, nem depois de muitos anos. Porque ele não é um algoritmo projetado para isso. Para você poder garantir a solução ótima, você está limitado a meia dúzia de coisas que você pode fazer. Você só pode decompor o seu problema de tal jeito e você só pode amostrar uma solução dentro daqueles subproblemas e por aí vai. Tá claro isso? Beleza. O que a gente aprende nesse curso é basicamente o seguinte: a gente aprende técnicas onde a gente abre mão da possibilidade de encontrar a solução ótima. Como é que se diz? O nosso trabalho é sempre encontrar a solução ótima, tá? Mas a gente abre mão dessa garantia. Porque essa garantia ela tem um custo, o custo do seu algoritmo ser todo amarrado e ter que respeitar uma série de propriedades, porque se ele não respeita, você não pode mais garantir a solução ótima. A gente abre mão da otimalidade para ter liberdade de poder projetar o nosso algoritmo, no caso a heurística, da forma que a gente quiser. E aí, com isso, a gente consegue fazer algoritmos que, na média, chegam a soluções melhores que um branching bound mais rápido. Mas não necessariamente ao longo de várias horas, ou vários dias, ou vários anos. Não necessariamente, não. Necessariamente, ao longo de uma quantidade exponencialmente grande de tempo, ela não vai conseguir achar uma solução melhor do que um branching bound. Certo? Perfeito. Né? A motivação é uma motivação prática, ela não é uma motivação teórica. Tá? Não que uma motivação teórica não necessariamente seja tão boa, tão importante quanto uma motivação prática. Mas a motivação é prática. Na prática, a gente muitas vezes, ou diria tranquilamente, na maioria das vezes, a gente não precisa necessariamente da solução ótima. Na prática, o que em geral a gente tem são recursos computacionais limitados. Né? Ou seja, uma máquina específica que tem uma capacidade de processamento específica e uma quantidade de tempo que, em geral, é muito curta, ainda mais no mundo moderno, onde qualquer coisa que dure mais um segundo, o usuário não aguenta esperar. Existem aplicações práticas onde você precisa da garantia de otimalidade. E por isso que é importante fazer a disciplina de otimização inteira e saber fazer algoritmos exatos. O grande macete da academia é justamente essa, como eu falei na primeira aula. É você estudar várias ferramentas para na hora que você se deparar num contexto específico, você ter uma ideia de quais são as ferramentas que tem à sua disposição, não lembrar precisamente de nenhuma delas, porque o cérebro humano é uma merda, e aí você vai atrás, mas você sabe que elas existem, você sabe as vantagens e desvantagens, e aí você entende um pouquinho pelas disciplinas, e aí você vai no livro e se aprofunda naquela. Em detrimento do que acontece muitas vezes de quem não tem uma educação formal, é que você não sabe exatamente o que você tem à tua disposição, você tem a experiência que você ganhou, e aí você vai, seja lá o que você conheceu na tua experiência, você marreta aquela mesma coisa um monte de vezes, em lugares diferentes que não necessariamente é a melhor ferramenta para aquele problema. Né? E aí o que acontece? Né? Metaheurísticas, elas se caracterizam fortemente por isso. Você vai amostrar um subconjunto de soluções. Em geral, você tem da ordem de 2 elevado a n soluções, ou fatorial, da ordem de n fatorial soluções. E você quer saber, e n é 1.000, 10.000, 100.000, ou seja, você tem 100.000 fatorial soluções diferentes. Você quer achar uma dentre essas pouquinhas quantidade modesta de soluções, você quer achar uma que é a melhor. E a questão quanto mais eficaz for a heurística que você faz, melhor vão ser as soluções que você amostra. Né? Eficaz aqui está no sentido de amostrar soluções que tenham um custo ou igual ou de
próximo do custo da solução ótima. Por outro lado, né, não é trivial você achar soluções de custo igual ou melhor do que a solução ótima. Se fosse fácil, a gente não estava fazendo a disciplina na graduação, na pós-graduação, para aprender a fazer isso. Existe um custo computacional que você tem que investir para poder amostrar soluções de custo melhor. Quanto melhor tende a ser o custo das soluções, mais computação você tem que fazer para obter essas soluções que são melhores. Por outro lado, se você tem um algoritmo muito bom que amostra soluções muito boas, mas o custo computacional dele é muito caro, a quantidade de soluções que você consegue amostrar é relativamente pequena. Porque, por definição, você está investindo muita computação para cada solução que você amostra. Então você eventualmente pode ter um algoritmo melhor que amostra soluções que, na média, o custo é menor na média, mas você amostra muito mais soluções, né? Você vai lá no conjunto de 2 elevado a n soluções que você tem, você consegue pegar mais, olhar mais, computar o custo de mais soluções, e a melhor dentre essa pode ser melhor do que a da outra estratégia. Então essas heurísticas que a gente vai projetar aqui, elas vão estar sempre, a gente vai estar sempre equilibrando isso. O quão eficaz elas são, no sentido de quão melhor são as soluções que ela mostra na média, né? Porque quanto maior a média, melhor vai ser a melhor de todas que a gente mostrou. E quanto mais eficiente o algoritmo for, né? Quanto mais rápido ele for, né? Quanto eficiente não é necessariamente rápido, né? É o custo-benefício entre a qualidade da solução e o custo de obter ela, na média. Quanto mais eficiente ele for, mais soluções a gente vai amostrar, e a melhor dentre elas, obviamente, tende a ser melhor. Tá claro isso? O equilíbrio entre eficiência e eficácia? Ficou sim. O que a gente quer, obviamente, é projetar a heurística que seja o mais eficiente possível e o mais eficaz possível. Outra coisa que caracteriza, que na verdade é uma consequência disso de algoritmo de busca, é que, basicamente, o que vai diferenciar todas as meta-heurísticas que você vê, tanto as meia dúzia que eu vou comentar aqui, como as, sei lá, 10 que tem no livro do Talm, como também as centenas que você vai achar na literatura, é que, como elas são algoritmos de busca, basicamente você consegue descrever ela por esses 3 mecanismos aqui. Quando você tem um algoritmo de busca, literalmente é como se tivesse uma cesta de bolinha, onde cada bolinha é uma solução, você vai pegando uma por uma, só que, claro, você não vai pegando de qualquer jeito. Você vai escolhendo de forma que aquilo que você amostrar tenda a ter um custo o melhor possível. E aí, basicamente, você tem 2 coisas a se fazer. Porque as primeiras soluções que você amostra são meio aleatórias, né? Você tem um problema qualquer, você tem uma instância completamente nova que seu algoritmo nunca viu, os dados são particulares daquela instância, então as soluções vão ter determinadas características. À medida que você vai amostrando, no início você não sabe nada, mas à medida que você vai amostrando, você vai aprendendo sobre as características daquela instância específica através das soluções que você vai amostrando. Então você tem mecanismos de memória que permitem você ir aprendendo o que faz uma solução ter custo bom e o que faz uma solução ter custo ruim. Por exemplo, um problema do caixeiro viajante, você começa a observar que as soluções, se amostrou 1 milhão de soluções, dessas 1 milhão, 90% delas, todas elas contêm um certo subconjunto de arestas. Então você começa a aprender que aquele subconjunto de arestas, ele sempre aparece em soluções muito boas, então o algoritmo termina se enviesando para amostrar soluções que contêm aquele subconjunto de arestas, ou coisas do tipo. Então você tem mecanismos de ir aprendendo à medida que você vai amostrando essas soluções. E muitas meta-heurísticas se caracterizam basicamente por essa memória, a gente chama isso de memória.
Mecanismos que são importantíssimos é isso que a gente chama de intensificação e diversificação. Basicamente, quando você começa a mostrar soluções, você vai ver que tem algumas melhores, algumas piores. Você não tem a menor ideia de qual é o custo da solução ótima a princípio. Porque se você soubesse qual é o custo da solução ótima, se você soubesse qual era o custo da solução ótima, é porque você teria computado ela, e se você tivesse computado ela, você não estava se dando trabalho de fazer mais nada. Então você não sabe o custo da solução ótima, você tem um conjunto com milhares de soluções, algumas são melhores, outras são piores. Isso que a gente chama de diversificação e intensificação são basicamente dois mecanismos complementares. O que a gente chama de intensificação é basicamente o seguinte: quando a tua meteorística tem um mecanismo de intensificação, basicamente o que esse mecanismo faz é procurar, nas próximas iterações, amostrar soluções que são mais parecidas com as melhores soluções que você tem. Porque soluções parecidas tendem a ter custo parecido. Soluções para o problema do caixeiro viajante, ciclos hamiltonianos, que tem aresta, que compartilham as mesmas arestas, têm custos parecidos, basicamente, porque o custo da solução depende das arestas que estão lá. Isso é comum à grande maioria dos problemas de otimização. Então, soluções parecidas tendem a ter custo parecido. Então, se você procura amostrar soluções parecidas com as melhores soluções que você tem, você tende a amostrar soluções com custo parecido com as melhores soluções que você tem. Parecido, tá? Não é igual, obviamente, que está falando até de um conjunto. Mas se o custo é parecido, algumas soluções que você amostra vão ter custo um pouquinho pior do que as melhores soluções que você tem. Outras vão ter custos um pouquinho melhor do que as melhores soluções que você tem. Então, eventualmente, você vai achar uma solução melhor do que todas as melhores que você tem. Tá claro que é um mecanismo de intensificação? Sim, não, alguma observação? Ficou sim, professor. Essas coisas caem um pouco naquele dilema de exploitation e exploration? Isso é a tradução de exploitation e exploration, mas eu detesto o nome exploitation e exploration. É mesmo. São péssimos. Sim. Em inglês é péssimo. Se você traduzir para português, fica terrível. Em inglês tem autores que costumam chamar de intensification e diversification, que é melhor. Eu pelo menos acho, e como o professor sou eu uso o termo que eu quiser. Essa é a melhor parte de ser professor. Justo. Beleza, então. E diversificação é o contrário. Porque na hora que você tem um conjunto das melhores soluções que o seu algoritmo mostrou até então, você não tem, na verdade, a menor ideia se esse conjunto das melhores tem custo próximo do custo da solução ótima. Elas podem ser muito ruins, inclusive. O custo da melhor solução dentre as melhores que você tem pode ser 10 vezes pior do que o custo da solução ótima. Porque se você mostrou 10 mil soluções, o que são 10 mil soluções? Entre 2 elevado a 10 mil, a 1000 soluções, por exemplo. Que eu sei lá quantos dígitos tem 2 elevado a 100 ou a 1000. O que são 10 mil, 100 mil, 1 milhão de soluções que se amostrou até então? O que são as 10 melhores ou 100 melhores em relação a um conjunto tão grande? Claro, dependendo do jeito que você amostra, elas podem ser realmente muito boas. Mas você nunca sabe, porque para um mesmo problema, dependendo dos dados, as soluções podem ter características muito diferentes umas das outras. Então, se você só procura soluções parecidas com as melhores que você tem, você pode... o seu algoritmo pode estagnar. A gente usa esse termo como estagnar. Você vai amostrando soluções que são um pouquinho piores, um pouquinho melhores. Às vezes você melhora um pouquinho a melhor solução que você tem, mas você sempre vai estar longe da melhor solução que existe, que é o que a gente está buscando.
Então, em algum momento, você também tem que parar de procurar soluções que são parecidas com as melhores soluções que você tem e procurar soluções que são completamente diferentes das melhores soluções que você tem. E aí, em algum momento, você pode achar uma solução ou um conjunto de soluções que é bem diferente das melhores soluções que você tem e por isso tem custo muito melhor do que as melhores soluções que você tem. E esse mecanismo de intensificação e diversificação ele aparece em vários contextos, no mercado financeiro, por exemplo, quando você está falando de otimização de portfólio, seja através de um algoritmo, seja na mão, a gente faz exatamente isso. Tenta equilibrar essas duas coisas. Tá claro que é diversificação e por que ela é necessária? Professor, só uma duvidazinha que eu tô tendo. Quando você fala de diversificação, é que quando a gente está chegando num ponto de estagnação da solução, a gente pode pensar em tentar uma abordagem completamente diferente do que esse pool de soluções que a gente já tem, para ver se chega numa solução mais próxima? Sim, só que você foi mais específica. Você falou de que quando você chegar numa estagnação da solução, você faz diversificação. Então você já está... como é que se diz? Já está caindo no intervalo fechado. Estou pensando que você já está caindo no intervalo que essas soluções não estão variando tanto. Aí você tenta ali uma outra abordagem, mas não necessariamente você espera cair numa... Isso que você falou está certíssimo, muito bem colocado, mas você já está entrando numa estratégia de como usar isso. Isso vai vir depois. O que eu estou querendo dizer é que, independente da onde e na sua heurística e quando, você tem que balancear essas duas coisas. E da onde e quando depende de um monte de coisa, que é justamente o que as meta-heurísticas ajudam a gente a decidir. Elas ajudam a gente a decidir quando fazer intensificação e quando fazer diversificação. Tá bom. E elas dão uma ideia de como fazer isso e para qualquer problema de otimização que você encontre. E por isso que são uma métrica de desempenho de cada solução, alguma função. A gente vai ver como é que faz. Por enquanto, eu preciso que vocês entendam que basicamente o que uma meta-heurística faz é dizer quando fazer intensificação, quando fazer diversificação, né, quando e como aprender com as soluções que você já mostrou. E, em geral, essas três coisas estão super relacionadas, porque o que a colega de vocês falou, né? Quando o algoritmo estagnar. Como é que você sabe que o algoritmo estagnou? Estagnar, por definição, você rodou várias iterações sem melhorar a melhor solução que você encontrou. E aí o que acontece? Você sabe disso utilizando um mecanismo de memória, né? Você vai guardando as soluções que você foi amostrando e você vai vendo que elas, não só o custo não é melhor, mas como elas são muito parecidas. Né? Se você amostrou 10 mil soluções, mas dessas 10 mil, 90% delas são muito parecidas umas com as outras, o algoritmo pode entender que aquele é uma boa hora para fazer diversificação. Ou vice-versa. Preço mínimo local ali, alguma coisa a gente vai entrar nos detalhes daqui a pouquinho. Perfeito. Mas é basicamente isso. Diz, pode dizer. Agora eu entendi o conceito da meta-heurística, essa questão de diversificar. Você pode sair tentando outra... Você te propõe ferramentas para você buscar aproximar da solução ótima. Você tem um pool de soluções imenso. Você pode ir testando várias coisas, sem pensar muito em abordagem. Perfeito. Mais uma vez, você falou tudo corretamente, mas você está entrando em coisas específicas. Você não necessariamente precisa ter um pool de soluções. Isso é uma forma de fazer. Tá? Mas é muito importante a gente ficar com a mente aberta. Né? Porque não é porque todo mundo até então fez de um determinado jeito que aquele é o melhor jeito de se fazer. Definitivamente é o primeiro jeito de se fazer. Né? Se um monte de gente fez e funcionou, você está começando do zero, a primeira coisa que você faz é isso. Mas é muito importante a gente ter a mente aberta para entender as coisas mais gerais,
para eventualmente ter um estalo diferente dos outros, que pela experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo, a gente tem uma esperança de que aquilo possa levar a um algoritmo melhor. E na grande absoluta maioria das vezes, não. Leva para um algoritmo pior. Mas você faz isso um certo número de vezes e eventualmente você acerta. E aí você gera um conhecimento novo que as pessoas começam a utilizar depois. Ou não, você patenteia e fica rico, fica à vontade. Essa que é a parte difícil, é isso mesmo. Essa que é a parte difícil. Tá claro essa coisa de intensificação, diversificação e memória? E como basicamente o que a gente vai fazer para cada meta-heurística é apresentar os mecanismos de intensificação, diversificação e memória? Tá claro. Memória, eu não sei se o seu para mim ficou memória muito é um termo muito genérico aqui. É um termo muito genérico. É uma estrutura de dados que você utiliza para armazenar informações importantes, coisas que o algoritmo aprendeu ao longo de sua execução. Essa seria uma definição mais geral possível. Talvez eu consiga generalizar mais um pouquinho, porque eu falei de... no fim das contas vai ser uma estrutura de dados, né? Mas, de novo, eu já estou falando da memória. São dados que o algoritmo... Qualquer dado que o algoritmo armazena, que foi computado em função do histórico das soluções que ele já mostrou e que pode ser usado para mostrar soluções melhores no futuro. Eu acho que essa é a melhor definição de memória que eu consigo. Tem um pouco a ver com a aprendizagem de máquina. Essa é uma ótima observação, porque é muito interessante isso. Recentemente, todo mundo, em todas as áreas da computação e das engenharias, começou a aplicar a aprendizagem de máquina em todo canto. E você pode usar algoritmos clássicos de aprendizagem de máquina como memória da sua heurística. E teve uns 5 anos aí onde, sei lá, 10% de todos os trabalhos envolviam alguma técnica clássica de aprendizagem de máquina. O problema é a questão do custo-benefício. Quanto mais elaborado for o seu mecanismo de memória, maior vai ser o custo computacional dele e melhor são as soluções que ele lhe permite mostrar no futuro. Mas como eu falei, mais caro é o custo computacional dele. E foi um período de 5 anos e depois parou. Você não vê mais trabalho de meta-heurística que envolve técnicas clássicas de aprendizagem de máquina. Porque o custo computacional, como ele é muito alto, você termina mostrando poucas soluções. E o que a gente observa na prática, e quando eu digo na prática, os trabalhos que a gente vê saindo nos melhores periódicos na área de meta-heurísticas, é que as ideias mais simples, elas tendem a funcionar muito melhor quando o custo computacional é limitado. Isso é super broxante, inclusive, para quem projeta algoritmos. A gente tem ideias brilhantes, interessantíssimas, mas que não funcionam bem na prática. Por 2 razões, principalmente, que o custo computacional é muito alto e um algoritmo, e ele não consegue competir com um algoritmo simples, que amostra soluções piores na média, mas ela amostra 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais soluções do que o algoritmo que usa a aprendizagem de máquina. E a melhor dentre essas 100 ou 1000 vezes mais soluções tende a ser melhor do que a melhor dentre esse conjunto pequeno de soluções amostradas. E não é só porque é mais rápido. É porque quanto mais simples é o algoritmo que você está usando, mais fácil é você entender o comportamento dele. Quando você está utilizando uma estratégia de memória baseada em aprendizagem de máquina, tem uma infinidade de coisas que você tem que fazer no seu algoritmo de mineração. Em geral, são técnicas de mineração. Você minera as características das instâncias de melhor custo. E é mais difícil você entender o impacto que isso tem no algoritmo. As técnicas simples, elas não só são mais rápidas, elas são mais fáceis de você entender. Por que elas funcionam, por que elas não funcionam. E é por isso que, de tempos em tempos, isso acontece. Surge uma ideia nova e todo mundo vai tentar desenvolver ela,
mas ela termina não sendo competitiva e ao longo de algum tempo ela, como é que se diz? Cai em desuso. Foi o que aconteceu com a maioria, assim. Hoje eu não conheço nenhum problema de otimização razoavelmente bem estudado, né? Porque você pode pegar alguém que chegou um dia de manhã, inventou um problema da cabeça dele, fez um algoritmo baseado em mineração de dados que acha as melhores soluções que existem para aquele problema. Porque ele foi a única pessoa que trabalhou aquele problema, porque foi ele que inventou. Mas se você pegar um problema tipo caixeiro viajante, tipo coloração de grafos, ou até um problema qualquer que tenha 3, 4, 5 artigos resolvendo ele, você vai ver que as técnicas mais simples, elas tendem a funcionar melhor por causa disso. Porque elas são mais eficientes, né, o custo-benefício é melhor, e elas são mais fáceis de entender. E aí, ao longo do tempo e com alguma experiência, você vai entendendo a beleza que existe na simplicidade. Né? A beleza que existe num algoritmo super simples, que tem um parâmetro super fácil de você ajustar, e aí você consegue ajustar ele super fácil e chegar num algoritmo melhor. Certo? Certo. Nesse curso eu vou me limitar às técnicas mais clássicas, né? Eu vou apresentar as meta-heurísticas do jeito mais, como é que chama? Mais clássico. No final eu dou uma aula sobre coisas não triviais, mas esse não é nem tanto o propósito desse curso. O propósito do curso é justamente apresentar as ideias que estão por trás do projeto do algoritmo. Né? Porque tanto os livros como as outras disciplinas que eu tive e que eu vi nessa área, eles abordam esse tema muito baixo nível. E às vezes apresentam coisas muito elaboradas. E no final, por duas razões. Primeiro, que eu não fiquei muito satisfeito com o que eu vi. E segundo, que eu acho que você tem que primeiro partir do alto nível, entender quais são os mecanismos que fazem o algoritmo funcionar. E aí, a segunda metade do curso, vocês vão implementar isso. Né? E por isso que a gente está 20 aulas teóricas e depois as últimas 10. Aí vocês aplicam na prática e a gente fica aqui discutindo os detalhes. Você pode fazer um algoritmo baseado em aprendizado de máquina para o teu problema. E ver se eventualmente você não consegue fazer melhor do que uma heurística que está publicada para aquele tema. Se você trabalha com aprendizado de máquina, eu recomendo fortemente. Né? Vai dar bem mais tesão fazer. Certo? Beleza. Oxe, teve um barulhinho aqui, não sei nem do que foi. Então, as heurísticas construtivas que a gente estudou, elas, por esse slide, a gente vê a principal razão de por que elas não são caracterizadas como meta-heurísticas. Porque elas não têm um mecanismo... Primeiro que não são algoritmos de busca, no sentido que você gera uma única solução do zero. Você pode até chamar de que é um algoritmo de busca no sentido que você amostra uma solução. Mas ela não tem um mecanismo claro de intensificação, nem de diversificação e nem de memória. Então, qualquer coisa qualquer tipo de técnica mais geral de como fazer uma heurística que caia naquela definição que eu dei aqui, né, a gente pode chamar de uma meta-heurística. Mas, e como eu falei também, você tem literalmente, sem exagero, centenas de artigos na literatura que propõem meta-heurísticas diferentes. Não necessariamente elas levam sistematicamente a boas heurísticas para um conjunto de problemas. Mas você pode publicar o seu artigo se você quiser e pagar $500 para um jornal Open Access bosta qualquer. Então você tem literalmente centenas. Mas o que caracteriza aquelas que são mais usadas? Porque sistematicamente levam as melhores heurísticas para praticamente todos os problemas que mais de meia dúzia de grupos diferentes tentaram resolver. Elas têm características que eu vou mostrar nos próximos slides.
que é justamente o que a gente busca na hora que a gente está querendo escolher qual a meta heurística que a gente vai usar para resolver o problema da gente. Então, a principal delas é simplicidade, né, como eu já falei. Quanto mais simples for a ideia de como você construir a sua heurística, melhor. Porque é mais fácil você entender por que o algo, quando, não só entender o porquê, e não só observar quando ele funciona e quando ele não funciona, mas entender o porquê. Você ter mecanismos claros de intensificação e diversificação é importante, porque você pode olhar as soluções que o seu algoritmo vai mostrando. Você pode ter medidas de quão parecidas elas são entre si. E aí você pode observar que seu algoritmo está mostrando soluções muito parecidas umas com as outras. Aí você pode alterar o mecanismo de diversificação para aumentar a diversificação, ou vice-versa. E aí você consegue entender o que está acontecendo e alterar o teu projeto de forma que você chegue numa heurística melhor. Então, simplicidade é fundamental em todos os contextos, inclusive computacionais. Mas no caso de meta-heurísticas é muito marcante. Quanto mais simples a técnica é, mais bem sucedida ela é, por causa disso. Outra coisa é generalidade, no sentido de que a ideia de uma meta-heurística, por definição, é ser geral o suficiente para você poder resolver qualquer problema. Então, se for um negócio super legal, mas que você não consegue, você só consegue aplicar para problemas de empacotamento, ou só para problemas de roteamento, ou só para problemas de escalonamento e por aí vai. Você ainda pode chamar de uma meta heurística, tá? Você pode chamar do que você quiser, inclusive, eu sempre falo isso. Mas quanto mais geral ela for, você pode dizer que melhor ela é em relação às outras, no sentido que ela pode ser usada em mais contextos diferentes. Como eu já falei também, né, a questão da eficácia e da eficiência. Quanto mais eficaz ela for de amostrar soluções de custo bom, na média, é melhor. E por outro lado, quanto mais rápido ela consegue fazer isso, também melhor. Não adianta você fazer uma meta heurística, como é que se diz? Propor uma meta heurística ou tentar usar uma meta heurística que na própria metodologia está embutido uma computação que tem um custo muito alto e que necessariamente vai cagar a eficiência dela. E por último, uma propriedade fundamental é isso que a gente chama de robustez. Robustez é um péssimo termo, inclusive. Assim, só na língua portuguesa, no geral, ela tem uns 10 significados diferentes. E só no contexto de algoritmos ela tem também pelo menos uns 3 ou 4. Mas é o termo que a gente vê nos livros. Então a gente tem que usar aqui. E robustez nada mais é do que ter uma variância pequena no custo da solução que ela entrega. Né? Se você roda a tua heurística uma vez, vamos primeiro assumir o caso onde ela é não determinística. Então você tem uma mesma instância, você roda ela uma vez, ela acha uma solução muito boa. Se você rodar ela de novo para a mesma instância e ela pode gerar uma solução muito ruim, esse tipo de heurística, uma meta-heurística que leva a uma heurística com esse comportamento, ela não é... Você pode dizer que ela é objetivamente, por definição, ruim. Né? Porque mesmo que na média seja bom, né? Você diz, não, mas a variância é alta, mas na média ela acha mais vezes soluções boas do que soluções ruins. E esse é um argumento razoável, mas quando você vai para a prática, você vai rodar esse algoritmo uma vez só. E aí você não sabe se é essa uma vez só, né, em cada momento, né, que você precisa tomar uma decisão. Você vai rodar esse algoritmo uma vez só. Por mais que a variância seja pequena, por mais que na média, né, o custo seja bom, se a variância é alta, nessa uma vez que você vai rodar, você pode chegar numa solução muito ruim. Então, quanto mais robusta ela é, ou seja, quanto menor a variância do custo das soluções que ela obtém, melhor. E essa é uma característica fundamental. Tá claro isso?
Sim, não. Observações são sempre bem-vindas. Não, sim, não, tá bom para eu saber que vocês estão me escutando Tá claro. e Estamos que aqui, tá o som não caiu. Tá claro. Tem métrica para essas características todas, professor? Tem. Nota que a gente vai estar preocupado basicamente com duas, né? Qualidade da solução e tempo. Qualidade da solução é fácil. Se você tem um algoritmo não determinista, você roda ele um certo número de vezes, computa a média, você consegue estimar, né, o valor esperado da solução que ela obtém, que você obtém com a média, e você consegue calcular a variância que você obteve para aquela instância, basicamente computando o desvio padrão dessa média. Então, por tem exemplo, um monte, inclusive. É uma função, isso dá para a gente estimar por alguma métrica, né? O quão robusto, ou... Porque, de novo, não existe uma definição exata do que é robustez. Né? O que eu defini é de quanto menor a variância, mais robusto. Mas você não pode dizer é robusta ou não é robusta, porque... Ou você pode definir que uma heurística ela é robusta se ela tem variância zero, se ela sempre chega à mesma solução de melhor custo. Né? Mas você define como quer. Depende do contexto, mas em geral, e nesse curso a gente vai estar interessado em basicamente duas coisas, né? O valor esperado da qualidade da solução que a gente obtém e a variância que esse valor tem, e o tempo esperado para essa heurística parar e a variância que esse valor tem. Tá? Tempo computacional é menos importante do que o custo da solução, mas ele não deixa de ser uma métrica importante no sentido de que tempo é o único diferencial que a gente tem em relação ao algoritmo de Brent-Bound. Né? Porque esse tempo não é um problema, um algoritmo de Brent-Bound acha a solução ótima. Certo? Certo, valeu, professor. Joia. E aí o que acontece? Existem centenas de meta-heurísticas na literatura. Cada uma delas é bem diferente uma da outra, e dessas centenas, algumas dezenas são muito interessantes, o resto ou é ideia sem futuro, ou não faz o menor sentido, ou talvez seja até interessante, mas ninguém nunca foi atrás de, além do autor do trabalho, de explorar. Mas a gente tem literalmente uma ou duas dezenas de meta-heurísticas super interessantes, que são usadas sistematicamente na literatura, para problemas desde os mais teóricos até os mais aplicados. A gente vê muito trabalho na literatura para casos específicos, de empresas específicas. E quem vive disso acompanha, né? Eu não leio todos os trabalhos, mas todos os títulos e todos os trabalhos publicados eu certamente leio nos melhores jornais. E uma boa parte eu leio os abstracts também, e o resto eu leio bem menos do que eu deveria, mas isso é outra questão. E aí você vê sistematicamente 10, 20 meta-heurísticas diferentes que definitivamente são usadas em vários contextos, que funcionam sistematicamente bem. O que é que eu quero dizer quando eu digo que uma meta-heurística funciona sistematicamente bem? É que uma meta-heurística funciona, entre aspas, quer dizer que diferentes grupos de diferentes centros de pesquisa conseguiram desenvolver heurísticas baseadas naquela meta-heurística que funcionou bem para diferentes problemas. E o meu objetivo nesse curso não é apresentar essas 10 ou 20, é discutir ideias que são comuns a todas elas. Né? Mecanismos de diversificação, mecanismos de intensificação e mecanismos de memória, que são comuns a todas elas. Então, nesse curso, o que eu faço é eleger uma meia dúzia de metodologias que se enquadram nessa definição que eu dei de meta-heurística, justamente para discutir esses conceitos. Porque, como eu falei de novo lá na primeira aula, o objetivo da aula não é ensinar meta-heurísticas para vocês, é preparar vocês para ler o livro de meta-heurística.
né? E se a gente discute esses conceitos, esses mecanismos de intensificação, diversificação e de memória que são mais comuns, você, quando vai para o livro, você consegue aprender muito mais, de uma forma muito mais produtiva. O livro do Taub deve ter ali umas 10 meta-heurísticas diferentes, e você pode ler todas elas. E na literatura você tem um ou outro livro sobre meta-heurísticas também, que apresentam algumas técnicas que não tem no livro do Taub. E por aí você já consegue assim, lendo 3, 4 livros, não completo, né? Alguns capítulos de 3, 4 livros diferentes que estão na literatura da gente, você já consegue ter uma ideia geral da área. Mas não é isso que a gente vai falar aqui. Nesse curso eu vou falar rapidamente de busca local, de VND, né, Variable Neighborhood Descent. Eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas depois. A gente vai ter uma aula sobre cada um. A gente vai ter basicamente 6 aulas daqui para frente, que é uma sobre cada coisa dessa. Tabu Search, que é basicamente o trabalho que deu origem a basicamente toda essa área de pesquisa. Tudo que a gente fez depois foi de um jeito ou de outro inspirado nisso que a gente chama de busca tabu. Grid Randomized Adaptative Search Procedure, que em português a gente chama de GRASP, e Iterated Local Search e algoritmos genéticos. Né? A gente costuma chamar de GA, porque no inglês a gente chama de Genetic Algorithms. E aí eu vou dar uma aula sobre cada uma delas, né? Elas são bem diferentes entre si, essa é a minha ideia. Né? E como elas são diferentes entre si, eu vou tentar contrastar essas diferenças para quando vocês forem no livro, vocês observarem essas características nas outras meta-heurísticas também. Tá claro até aqui? Tá sim. Quando eu chamo de estudo de caso, é um estudo de caso da metodologia, tá? Eu não vou dar uma aula sobre a aplicação disso para um problema específico. É bem interessante você ver a aplicação disso para um problema específico. Mas se você quer ver a aplicação disso para um problema específico, você vai ler um paper específico. Né? Eu acho que o livro do Taub ele dá um ou outro exemplo para algum problema. Mas é muito bom você pegar e ler um artigo de como isso é aplicado num problema específico. Isso eu não faço aqui por uma questão de limitação de tempo, né? Porque cada artigo ia demorar no mínimo uma aula para apresentar. E porque uma aula, não sei se é o melhor lugar para você ver isso, o artigo é o melhor lugar para você ver isso. E se você quiser se aprofundar, quer dizer, você nem precisa. No trabalho de pesquisa, vocês vão fazer uma revisão bibliográfica sobre meta-heurísticas para o problema que vocês estão querendo resolver. E aí vai ter um GRASP lá, vai ter uma busca tabular, vai ter, com certeza, algum algoritmo de busca local. E aí é nesse trabalho que vocês vão ver isso aplicados para um problema específico. O que a gente vai entender aqui é por que a técnica é do jeito que é e qual é a função de cada mecanismo que que constitui a meta-heurística. Certo? Tá claro até aqui? Sim, não? Tá sim. Joia. Tá claro, professor. Então, para poder entrar nos algoritmos de busca local e de busca tabu, que são algoritmos que a gente chama de busca em vizinhança, a gente tem que falar de modo geral do que são heurísticas de busca e vizinhança. Aí eu tenho alguns slides aqui que a gente chama de heurísticas de busca e vizinhança, que eles vão ser úteis em todas as heurísticas de busca em vizinhança que a gente vai ver depois. Né? E a primeira coisa que a gente fala é aquilo que eu me adiantei, né? Soluções semelhantes tendem a ter custo semelhante, basicamente porque a definição de semelhança é que elas têm elementos parecidos, né? Os elementos que constituem uma solução são comuns às duas soluções, e consequentemente, como tem uma relação entre os elementos e o custo deles,
Soluções que têm elementos parecidos tendem a ter custo parecido. Isso não necessariamente é verdade, por isso que a gente coloca tende. Tá? Mas isso é muito, muito comum. Outro termo que a gente usa muito é isso que a gente chama de espaço de busca. Espaço de busca nada mais é... Quer dizer, dependendo do lugar, você pode... Espaço de busca tem definições um pouquinho diferentes. Mas para a gente aqui vai ser basicamente o conjunto de soluções viáveis do problema. E a gente chama de espaço porque, em geral, a gente, quando resolve por programação matemática, a gente vai e transporta o nosso problema de otimização com espaço vetorial e faz umas coisinhas lá. Mas mesmo quando a gente não está nesse contexto, a gente chama de espaço de busca. Porque, como é que se diz? A literatura de qualquer área do conhecimento, ela tem muito disso, tem muito de tradução, tradição. Né? E se você não conhece o termo, você fica confuso. E às vezes eu tento não usar, e aí termino usando o termo comum. Ou seja, espaço de busca é o conjunto de soluções, e nessa disciplina a gente vai sempre chamar esse conjunto de gama. Tá? Dependendo do problema a gente usa uma letrinha diferente, mas eu vou chamar de gama aqui. E eu gosto muito de ver esse conjunto, né? Eu não, né? A literatura explica muito, porque é bem conveniente você explicar esse conjunto como literalmente um conjunto de uma nuvem onde cada pontinha é uma solução diferente. Tá claro que é o espaço de busca? Tá sim. Joia! A segunda definição, que é de longe a mais importante de todas quando a gente estiver falando de algoritmos de busca, é a definição do que é uma função de vizinhança. Uma função de vizinhança é literalmente uma função matemática. O conjunto, o domínio dela é o conjunto das... De novo. Função de vizinhança é o conceito mais... Travada aí, hein? Deu uma travada grande. Voltou? Violento. Voltou. Joia. Então, função de vizinhança é um dos conceitos mais importantes que a gente tem. Porque todos os algoritmos de busca e vizinhança que a gente vai ver depois, ela é baseado justamente nisso. Então, por definição, é uma função matemática, apesar de ser um pleonasmo, eu acho. Nesse contexto, definitivamente é. É uma função cujo domínio é o espaço de soluções, é o conjunto de soluções viáveis do problema. Ou seja, você passa como parâmetro para essa função uma solução viável do problema. E o contradomínio dessa função é um subconjunto de soluções viáveis do problema. Né? Então, você dá uma solução, a função de vizinhança dá um subconjunto de soluções. E a gente diz que essas soluções que a função de vizinhança retorna são vizinhos da solução original. Tá claro isso? Eu tenho uma definição formal disso aqui. Mas eu quero que vocês entendam primeiro a ideia geral. Você dá uma solução, ela lhe retorna um conjunto de soluções. Qualquer função que satisfaça essa propriedade é uma função de vizinhança. Tá claro isso? Eu vou dar exemplos daqui a pouquinho, só quero ter certeza que vocês entenderam a ideia. Até então, sim. Joia. E aí você pode justamente definir como uma função, em geral a gente chama de n, ela recebe, né, como eu falei, o domínio é o conjunto de soluções, o contradomínio é o power set do conjunto de soluções, e aqui fica mais claro. Você passa uma solução S... Opa, isso aqui está errado, que merda. E ela retorna um subconjunto de S. Cadê esse subconjunto aqui no Excel? Acho que deve ser por aqui. Cadê? Ainda estou me acostumando com o Excel. Recebe uma solução S qualquer que pertence à gama e retorna um subconjunto de soluções em gama. Nota, essa função de vizinhança, por definição, você pode passar qualquer solução
e, por definição, ela retorna um subconjunto de soluções, que pode ser, inclusive, vazio. Então, você pode ter uma solução uma das soluções que não tem vizinho nenhum, por definição. E a ideia é interessante porque é um conceito super abstrato que você pode aplicar a qualquer problema de otimização que você imaginar. Porque qualquer que seja a função de vizinhança que você defina, você pode utilizar esses algoritmos de busca em vizinhança que a gente vai aprender na sequência. Deixa eu começar com os exemplos. Eu trouxe vários exemplos, tá? Que são exemplos mais gerais. Isso são exemplos, não são necessariamente funções de vizinhança que vocês devam usar ou que necessariamente levem a bons algoritmos de busca e vizinhança. Mas que, na verdade, são bastante usados, inclusive, na prática. Então, a primeira vizinhança que eu trago de exemplo para vocês é a vizinhança que a gente chama de N1. Não N sub 1, mas N elevado a 1. E ela é muito comum quando você tem problemas de... como é que a gente chama esses problemas de 0 ou 1? Problemas de... onde você tem que definir um subconjunto. Problemas de onde a decisão que você tem que tomar é se você leva ou não leva alguma coisa. E aí você pode representar uma solução desse problema como um vetor de zeros e uns. Né? Isso aqui, por exemplo, o problema da mochila. Né? Para cada um dos 3 itens dessa mochila, eu tenho uma solução onde eu levo ou não levo cada item. E claro, aqui eu não estou considerando como é que chama? As soluções inviáveis. Tá? Por definição, se isso aqui fosse um problema da mochila, 1 não era uma solução viável, você simplesmente descarta esse nó não existe. Tá? Porque, por definição, a gente está falando sempre de soluções viáveis por problema. E o que é que a vizinhança N1, o que é que essa função N1 faz? Seja lá qual for a solução que você passa como parâmetro para ela, o conjunto de vizinhos que essa função vai retornar são todas as soluções viáveis do problema, tá? Que se diferenciam da solução original por 1 bit. Né, pelo estado de um dos itens. Então, se a solução que você passa é 0, 0, 0, os vizinhos vão ser 1, 0, 0 ou não, né? São o conjunto. E também 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Isso aqui vale para qualquer solução desse problema. Tá claro isso? Sim, não... Observações, dúvidas. Você poderia só repetir isso de novo? Joia. Então, o que a gente está definindo aqui é uma função que, para cada solução do problema, retorna um subconjunto de soluções do problema. Tá claro até aqui? Beleza. E aí agora eu estou apresentando para vocês um exemplo de uma função de vizinhança para um problema de 0 ou 1. Um problema onde o que você tem que decidir é se dá para cada um dos itens se você leva ou não leva. Um problema da mochila, por exemplo. Tá? Você pode pensar nisso como uma vizinhança para o problema da mochila. Onde cada posição desse vetor é um item e é 0 se você não leva o item, 1 se você leva o item. Tá claro como cada bolinha dessa representa uma possível solução para o problema da mochila? Sim. Joia. E aí, como é que a gente enuncia essa função? Essa função você enuncia da seguinte forma. Seja lá qual é a solução inicial, o subconjunto que a função vai retornar para essa solução são todas as soluções que se diferenciam da inicial pela troca de 1 bit. Então, se a solução é 0, 0, 1, os vizinhos são 0, 0, 0, 0, 1, 1, ou qual é o que faltou? Isso, 1, 0, 1. Tá aqui, 1, 0, 1. Tá claro Perfeito. Agora? Beleza. Se você ainda não entendeu, você pergunta de novo, tá? Não é porque eu expliquei uma segunda vez que eu expliquei direito, não. Aí, qualquer coisa, vocês perguntam de novo, eu tento explicar de um jeito diferente.
Um outro exemplo que eu trouxe é para o problema do caixeiro viajante. A gente tem uma vizinhança que a gente chama de 2OPT. Então, qualquer solução para o problema do caixeiro viajante é um ciclo hamiltoniano. A gente está assumindo que o grafo é completo. Tá? E aqui eu trago um exemplo de uma solução para o problema do caixeiro viajante. É o ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 1. E aí o que a vizinhança 2OPT diz é o seguinte. Para qualquer solução do caixeiro viajante, ou seja, para qualquer ciclo hamiltoniano, um vizinho dessa solução o conjunto que ela retorna são as soluções que você obtém tirando duas arestas e religando os vértices como é que se diz? Os endpoints dessas duas arestas. Então, para essa solução original, eu tenho esse vizinho que agora é 1, 3, 2, 4, 5, 1. Esse outro vizinho que é 1, 4, 3, 2 e 5 e assim por diante. Tá claro como é que funciona a vizinhança 2OPT? Sim. Ficou assim, professor. Tá? Uma dúvida só que eu tive lendo o capítulo lá do livro, o APT me lembra ótimo, mas o algoritmo, hora nenhuma fala isso, né? De ser duas vezes o ótimo, por exemplo. O nome Como é que OPT tem esse é muito nome? ruim. Não sei. Definitivamente eu não sei. Tem que ir muito atrás. O que acontece em geral com essas coisas de nome é que no contexto original, aonde isso foi apresentado pela primeira vez, OPT queria dizer outra coisa. Né? A gente vê... Não ótimo, no caso. Beleza. É complicado, assim. Nesse caso, particularmente, eu não sei, assim, de onde é que veio, não. Eu não fui atrás do primeiro paper onde essa busca local foi proposta. De repente, lá, né, lendo lá e vendo o contexto aonde esse nome é proposto, ele certamente faz sentido. Certamente não, porque acadêmico é um bicho que pode ter sido um acadêmico que propôs, e acadêmico é um bicho que vive num mundo diferente. Quer dizer, eu sou acadêmico, então vivendo, sei lá. Vamos para a próxima. Outra vizinhança que a gente... Que é muito comum também, quando você tem um problema de sequenciamento, né, você tem um conjunto de itens, você tem que definir a ordem. Você tem uma linha de montagem de carros e você tem que dizer a ordem com que os carros são montados. E a ordem com que os carros são montados tem um impacto, não só carro, qualquer coisa de linha de montagem, tem um impacto absurdo no tempo de montagem. Né? Porque a linha vai andando, você tem um número limitado de robôs, cada robô, ou pode ser um ser humano também, tem uma capacidade limitada, tanto de velocidade que ele consegue fazer o pedaço da tarefa dele, como do quanto ele consegue se locomover junto com a linha de montagem, né? Porque dependendo do jeito que você monta, o cara vai montando e vai chegar uma hora que ele vai esbarrar no cara ou no robô que está do lado dele. E, claro, ele tem que terminar a função dele. Aí a linha de montagem inteira tem que parar para ele terminar a parte dele, depois ela continua. Então, tem muitos problemas que tem essa natureza de que você tem que definir o sequenciamento. E aqui eu tenho um problema de sequenciamento com 4 itens, e aqui é dado uma solução. Nesse caso é uma solução 1, 2, 3, 4. Eu vou apresentar para vocês uma função de vizinhança. Ou seja, que para cada solução, nesse caso aqui, nesse exemplo é essa, dá um subconjunto de soluções para o problema. E por definição, nessa vizinhança que a gente chama de extract and reinsert, os vizinhos de qualquer que seja a solução são todas as soluções que você consegue gerar tirando um elemento da posição dele, né, tirando ele da solução e reinserindo em todas as outras posições possíveis. Nessa primeira linha aqui a gente tira o 1, e aí coloca ele depois do 2, ou depois do 3, ou depois do 4. Nessa aqui também a gente tira o 2 e coloca ele antes do 1, ou depois do 3 e depois do 4, e assim sucessivamente. Tá claro a vizinhança de extract and reinsert? Tá sim, isso.
Ótimo. Nota que a gente em nenhum momento está falando se uma vizinhança é boa ou ruim, porque a gente ainda nem definiu formalmente o que é uma vizinhança boa, o que é uma vizinhança ruim, para alguma métrica específica. Eu só estou dando exemplos para vocês entenderem melhor o que é uma função de vizinhança. Né? É alguma coisa que recebe uma solução, retorna um conjunto de soluções. E mais uma vez, essas funções que eu mostro aqui, não necessariamente vocês devem usar elas. Mas o que eu quero mostrar é que para qualquer problema que você invente, você consegue fazer uma função de vizinhança. Você consegue enunciar de alguma forma. Tá? Outro exemplo que a gente tem, que eu trago aqui para vocês, é uma vizinhança que a gente chama de swap. E um problema que eu mostro é um problema de escalonamento. Em geral, um problema de escalonamento, você tem itens que tem um determinado... Isso é a versão mais clássica, né? Você tem problema de escalonamento de todo tipo que existe, com um monte de características diferentes, em vários contextos diferentes do cotidiano humano. No caso mais simples, você tem... Né? Aqui eu trouxe o exemplo de escalonamento de processos. Né? Você tem processadores e você tem, aqui são homogêneos, eu tenho 3 processadores, você tem vários jobs que vão rodar nesses processadores e o peso desses jobs, desses processos, eles são basicamente quanto tempo ele vai executar. E basicamente o que você quer é o seguinte, você diz que essa computação aqui vai ser realizada quando o último processo terminar de executar. Então, basicamente, o que você quer é minimizar qual dos processadores está mais cheio. Né? Você quer minimizar qual dos processadores está mais cheio. E nesse caso aqui, o custo dessa solução é quanto? Isso aqui é 0.4 mais 0.4 mais 0.5, tá? 0.9. E aqui a gente tem 11, né? 1.1, 1.3. Isso aqui tá errado, as dimensões desses itens aqui. Não, tá não. Tá não. É porque eu contei errado. Isso aqui dá 1.3, isso aqui dá 1.3 também. Dá 1.3 também. Isso. Né? O custo dessa solução seria 1.3, porque esse cara e esse tá no mesmo tamanho. Eu errei no desenho, depois eu arrumo. E o que a vizinhança swap diz é o seguinte, para cada solução do problema, o conjunto, o que ela retorna é o conjunto de soluções viáveis que você consegue obter, pegando cada um dos itens dessa solução, aqui eu vou dar o exemplo só para esse item 0.4, tirar ele do processador onde ele está e jogar em algum outro processador. Fazer o swap, substituir por algum outro processo. Então aqui eu tenho uma solução que eu obtenho trocando o 0.4 pelo 0.3, e aí eu fico com isso aqui. Essa aqui trocando o 0.7 pelo o 0.4 pelo 0.7, aí eu ficaria com essa solução aqui. O 0.4 pelo 0. Qual que eu fiz? 0.2, a gente chega nessa aqui. O 0.4 pelo 0.6, a gente chega nessa solução aqui. E o 0.4 pelo 0.5, a gente chega nessa solução aqui. E, de novo, são soluções parecidas e que têm custo parecido. Algumas são um pouco melhor, outras são um pouco pior. E, por enquanto, não interessa. O que interessa é a gente entender que, para qualquer problema, qualquer função que você passa uma solução e ela te retorna um conjunto de soluções, atende à definição do que é uma função de vizinhança. Tá claro isso? You are spotlighted. Beleza. Não sei o que ele quer dizer com isso, não. Me dá uma mensagem nova. Exit spotlight. Vocês estão me vendo direitinho? Sim. De repente ele colocou para vocês só me verem alguma coisa. Depois eu vejo o que é isso. O próximo conceito que a gente vai ver é o que a gente chama de grafo de vizinhança. Basicamente, né, seja lá qual for o problema que você está resolvendo, ou seja lá qual for a função de vizinhança que você usa,
você vai ter uma propriedade que agora um par de soluções tem. É se uma solução é vizinho da outra ou não. Se eu pego uma solução A e aplico na minha função de vizinhança e a solução B aparece naquele conjunto, eu digo que A é vizinho de B. E aí, na hora que você tem, né, quais são os pares de soluções que são vizinhos, a gente vai e monta como se fosse um grafo, como se fosse, não, é literalmente um grafo. Para cada solução que você tem uma aresta entre cada outra solução que é vizinho dela. Esse grafo ele pode ser direcionado, quando você tem um caso de que pode acontecer que A é vizinho de B, mas B não é vizinho de A. Tá? E aí esse grafo é direcionado, né? A é vizinho de B, mas B não é vizinho de A. Mas na maioria das vezes, e é, por exemplo, o caso de todos os exemplos que eu dei, esse grafo é não direcionado, né? Se A é vizinho de B, B necessariamente é vizinho de A. E aí a gente monta esse grafo. Nota que esse grafo não vai para a memória do seu computador. A gente está falando de 2 elevado a 1000 soluções diferentes. Tá? Mas na hora que você define uma função de vizinhança, implicitamente você está definindo esse grafo. Que é para cada solução que existe. Você não sabe quais são, você não olhou todas, nem vai olhar todas. E você tem uma aresta entre duas soluções que são vizinhas entre si. Tá clara a definição de um grafo de vizinhança? Assim. Joia. E aí, basicamente, o que a gente vai, o que os algoritmos de busca e vizinhança fazem é caminhar dentro desse grafo de alguma forma, né, e pulando de soluções em soluções. A grande macete dessa função de vizinhança é que permite a gente, dado um ponto de partida qualquer, se você pensar 10 segundos, você vai entender de onde é que vai vir esse ponto de partida. Vai vir daquelas 3 aulas que a gente deu de heurísticas construtivas. E aí agora você consegue ir pulando de uma solução para uma solução. Você sai da tua solução original, aí pula para um vizinho, e aí pula para outro vizinho, e você vai pulando de solução em solução dentro desse grafo. E claro, dependendo do jeito que você vai pulando de solução em solução, você vai chegar na solução ótima do problema ou não. O algoritmo de busca e vizinhança mais simples que existe é o que a gente chama do algoritmo do passeio aleatório, ou da heurística do passeio aleatório. Em inglês a gente chama esse algoritmo de random walk, e a gente traduz como passeio aleatório. E basicamente o que esse algoritmo propõe é o seguinte: seja lá da onde é que você sai, você pega um vizinho aleatoriamente, ou seja, qualquer um deles, você sorteia um, pula para ele. E aí agora você começa uma nova iteração, que é a mesma coisa. Agora você está numa nova solução, que por definição é viável, por isso que a gente sempre só considera no conjunto que a função retorna soluções viáveis. E aí agora você tem uma nova solução, o que você faz? Você pega a tua função de vizinhança, enumera todos os vizinhos, pega um aleatoriamente, e vai fazendo isso até que um determinado critério de convergência seja atingido. E nesse caso você não tem um critério de parada próprio. Uma coisa interessante é que se o seu grafo de vizinhança for conexo, ou seja, se existe algum caminho de todo mundo para todo mundo, não interessa por quem você pula, mas você consegue pular de todo mundo para todo mundo, essa é a definição de um grafo conexo, esse algoritmo chega na solução ótima. Não necessariamente numa quantidade polinomial, muito menos exponencial, muito menos, nem também exponencial de tempo, mas em algum momento no infinito. Se o teu grafo de vizinhança for conexo, ele chega na solução ótima. Por quê? Porque simplesmente ele fica pulando de vizinho em vizinho. Se eu consigo chegar de todo mundo para todo mundo, em algum momento eu vou passar por todo mundo. Claro, a gente guarda a melhor solução conhecida e devolve ela quando... como é que se diz? No infinito. Para garantir a otimalidade. A gente não garante a otimalidade. Você pode fazer isso enquanto você tiver recurso computacional disponível. Quando esse recurso acabar, você devolve a melhor solução que você encontrou. Tá? Ele não define
qual é o critério de parada. Tá claro que um algoritmo, uma heurística de passeio aleatório faz? Ficou assim, professor. Então, eu até ia perguntar isso. É possível a gente gerar um grafo que é desconexo? Porque para mim parece que é meio estranho. Sim, porque, nota, qualquer função... Você pode ter uma função de vizinhança, por exemplo, que para cada solução do seu problema retorna um conjunto vazio. É um caso bem estúpido Entendi. Verdade. e como é que se chama? E real. Mas ele responde claramente a sua pergunta. Ele satisfaz a definição de vizinhança, porque o conjunto vazio é um subconjunto do conjunto de soluções que você tem. Você pode aplicar ela a qualquer solução do seu problema. Então ela satisfaz a definição de vizinhança. Ela gera um grafo de vizinhança. O grafo existe, né? Conceitualmente. A questão é que ele não tem nenhuma aresta. E, consequentemente, ele é desconexo.